Olá, está no ar mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o jornalista e agora também escritor Vitor Lopes. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, ao sul do Espírito Santo, Vitor Lopes sempre esteve envolvido com atividades culturais no estado, do cinema à música. Há alguns anos, decidiu também se enveredar pelos caminhos da literatura, a começar pela infantil. Encolhe Tempo é o título do primeiro livro do jovem escritor e jornalista que esteve em nosso estúdio para contar um pouco dessa história. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, você é jornalista, né? E agora recentemente está lançando um livro. É a sua primeira obra literária publicada? É o meu primeiro trabalho na área da literatura e especificamente também na primeira literatura infanto-juvenil. Encolhe Tempo. Qual a ideia aí do livro, esse título, a relação do título com a história, o que ele traz, o que ele pretende? É curioso que o livro nasceu do título, dessa angústia de lidar com o tempo, não só criança, mas todo ser humano, né, com as expectativas de vida. E primeiro veio o título e passei a desenvolver a história. E o livro conta a história da Marília, que é uma menina nova que está descobrindo o mundo, descobrindo as próprias ações, os atos que ela toma, tem as consequências próprias. E ela vai nisso, e o momento dela é da angústia em relação ao tempo. Então, criança tem muito daquilo, né, de pensar, pai, quanto tempo falta para chegar em tal lugar, vai demorar muito para acabar, vai demorar muito para começar, de pensar como vai ser, como eu vou ser daqui a 15 anos, quando eu tiver 15 anos, e 20, quando vai ver, a pessoa já está com essa idade. Então, lidar um pouco com isso. Então, ela começa a descobrir, inventar na cabeça dela algumas maneiras de encolher o tempo. Hora é ficar sozinha, hora é brincar de parar de respirar por alguns segundos. E hora é construir relógios, e ela então tem esse dom assim, onírico mesmo, de construir alguns objetos, e ela constrói muitos relógios pequenos, mas são muitos. E aí ela descobre que quanto mais relógio ela vai construindo, mais tempo ela vai criando. O que ela queria que antecedesse, que ficasse menor, na verdade ela vai alongando. Assim. Tem uma situação de quando ela fica parada num canto sozinha, achando que o tempo vai passar por ela e vai se esquecer dela. Ela descobre que sozinha o tempo sempre é maior, assim, então as horas demoram a passar. E o livro é todo ela investigando essas possibilidades de lidar com o tempo, assim. E aí no final tem uma descoberta dela de que não adianta muito. Como é que foi, assim, escrever nesse primeiro livro, primeira obra, e escrever justamente para criança, né? É um público muito diferente, né? Que precisa de uma linguagem adequada, né? Para você falar com a criança, para ela entender, para você atingir, né, aquele público. Como é que é isso? Que linguagem você procurou usar? Eu acho que eu fui muito feliz, assim, em ter a Saraiva e o selo dela, Formato, me ajudando na criação do livro. Esse livro nasceu em Vitória, quando eu escrevi ele informalmente em casa e chamei a Rosária para ilustrar, uma amiga minha, grande ilustradora. Também é o primeiro livro dela, ela faz cinema de animação. Então, o cuidado, a pouca experiência que eu tinha na área de literatura infanto-juvenil, mais de ler e pesquisar algumas coisas, mas ainda não de escrever, a Saraiva me deu algum conhecimento, a editora, né, me deu algum conhecimento para poder adequar algumas coisas que eu desconhecia, assim, mas foi muito pouca alteração, mas nem a alteração que eu falo, mas foi a adequação mesmo, então até graficamente, o livro que eu imaginava lançá-lo um pouco menor do que o formato dele hoje. A Saraiva foi muito feliz em aumentar o formato, em mudar um pouco a diagramação das palavras, o jeito como as palavras iam aparecer na obra, porque esse é o conhecimento que eles têm, né? Bem mais profundo que o meu, que estou começando agora, assim, qualquer ajuda. O livro ficou muito melhor do que eu poderia imaginar, assim, graficamente, também em apoio com a Rosária também. E esse trabalho com a Rosária, né, em parceria, ela é uma ilustradora, o livro, por ser também um livro infantil, bastante ilustrado, né, muita imagem. Tem uma história paralela ali, você estava falando um pouco sobre isso, mas que tem a mesma intenção, como é que é isso? Então, o livro é muito... Um livro infanto-juvenil, no meu caso, eu lembro dos livros que eu lia quando criança, são muito marcantes, né? E a gente lembra também quase a totalidade das ilustrações desse livro, né? Que criança tá... Tudo é imagem, tudo é muito fantástico, tudo é encantador para uma criança. Então a imagem do livro infantil é muito marcante. Eu acho que novamente fui muito feliz em ter a Rosária do meu lado, assim, que é uma grande amiga e competentíssima profissional. E a gente fez essa história junto, eu pensei a história junto com ela. Apesar de eu ter criado o texto, na hora de ilustrar, a gente ficou uma semana
reunidos, fazendo essas ilustrações e dialogando mesmo, como é que ia ser, por exemplo, o ângulo de cada cena, quando ela vai estar deitada, quando ela está deitada, quando ela está abrindo a janela, como é que qual que é o ângulo que a gente quer, então por que ela vai se comportar desse jeito, por que ela vai abaixar esse outro. O que eu falo é que a história é uma só, é uma história de uma menina, da Marília, que quer encolher o tempo, que está aprendendo a lidar com a situação do tempo. Mas ela tem dois pontos de vista. Um é o que a escrita, a palavra por si só, faz provocar no leitor, e o outro é o que a imagem provoca. Então, cada um tem suas especificidades, peculiaridades, mas são dois campos de visão de um mesmo assunto. Acho que isso que é encantador no livro de criança também. E a Marília, ela existe de verdade? Foi uma inspiração a alguma criança que você conhece ou vem mesmo das suas memórias de infância? Tem alguma coisa de você também? Talvez as suas próprias indagações de quando você era criança? É difícil pensar como é que surgiu um texto, assim, porque o escritor ele vem recebendo muita informação ao longo da vida. Pode ter um pouco de mim, não sei se tem tanto assim de dentro da história. Eu até encontro algumas familiaridades com alguns temas do livro, assim, mas é muito mais do mundo mesmo. Em si só a Marília, enquanto pessoa, enquanto humano, ser humano de carne, vivo, não existe, mas ela agora já existe, tem vida própria na cabeça de cada criança que vai ler, essas coisas assim. Muito maior do que uma pessoa de carne, assim, que cada um vai poder interpretar ela e as angústias dela, os motivos dela de um jeito próprio, assim. É engraçado que o tema, né, a gente fala do tempo, de quando a gente é criança, quer que o tempo passe rápido, mas apesar de uma forma diferente, é um assunto que está aí presente em todas as fases da nossa vida, né? Parece que de uma forma invertida depois, mas recorrente. Uhum, perfeito, Então, o tempo todo a gente está lidando com isso e o tempo eu acho que só faz sentido quando é transformador mesmo, assim, igual quando casais pedem um tempo, o que eles estão precisando é que algo se transforme. Então você pedir um tempo, você lidar com o tempo, ele não tem ação transformadora nenhuma, aquele tempo não serviu de nada. Então a gente espera isso mesmo, de que com o tempo as coisas se resolvam, as coisas se acertem, e é saber lidar com isso, esperar o querer encolher, o querer esticar, depende da necessidade do momento, assim. Mas o tempo é realmente muito instigante, inspirador para diversas gerações. Seria mais ou menos essa moral da história que você quer passar, assim? Não sei se é moral, mas... Quando a gente fala de livro de criança, a gente sempre brinca, né? Qual é a moral da história? Por exemplo, esse livro não tem... É clássico, livro de criança, assim, Era Uma Vez, né? Era uma vez, uma história linear, que com início, meio e fim. Esse, ele não tem início, ele só tem meio, a ação já aparece dada. Então o leitor não sabe muito o que está acontecendo, por que já está ali, mas é possível se identificar pela temática. E o final... ela tentando investigar isso, aí cabe a interpretação, se ela conseguiu ou não, mas o livro termina num papel, assim, a última página, ela aprendendo que tem que primeiro lidar com o próprio tempo, né, com o tempo dela, com o tempo da vida, antes de tomar qualquer decisão. Você disse que foi um processo aí longo, uns 2 anos para produzir. E a ideia de escrever, assim, também surgiu de repente? Ou você sempre teve intenção de escrever, quero escrever um livro? Eu sempre tive interesse na literatura infantil, porque desde criança, a gente lê desde criança, trabalhava em caderno de cultura e eu pegava os livros que as editoras mandavam pra gente fazer matérias, e eu que ficava com esses livros, por ter descoberto ali um universo de significados muito grande, assim. Além do texto em si, mas de ilustração, como é que texto, diálogo com ilustração. E o mercado de literatura infantil hoje, infanto-juvenil, é um mercado muito grande, e algumas publicações se aproximam da arte, então tem prêmios internacionais de ilustração, tem toda uma área voltada para isso. Fui me apaixonando por isso, um campo novo. Agora você conhece uma pessoa nova, se encanta por ela. Eu já era jornalista, cobri cinema, música, e quando chegou a minha proximidade com os livros infanto-juvenis de outros autores, eu me apaixonei. Descobri um campo novo de atuação e, por acaso, quando surgiu a ideia da história há 2 anos, não sabia o que ia virar. Se ia virar só um telefonema, se ia virar um torpedo, se ia virar um livro, um romance, acabou virando ou uma ideia esquecida, inclusive, acabou virando um livro. E como é que você agora, a partir de agora, né, fez esse livro, lançou, tem interesse em continuar escrevendo, seguir por esse caminho,
Ou pretende também escrever para adultos algum dia? Quer continuar escrevendo ou vai parar por aí? Não, né? Não, espero que não. Tem uma segunda história já sendo feita com uma artista plástica de Vitória, que é a Poliana Dalla. Mas é um processo que não é fácil mesmo, é um processo que demanda tempo. E esse mesmo demorou 2 anos, então no último momento eu ainda estava fazendo alteração de texto. E o livro mesmo só ficou pronto porque a editora tinha um prazo, porque senão você sempre quer... Aperfeiçoar, isso mesmo, sempre quer melhorar. O Roberto Carlos, o cantor, né, brinca que se ele pudesse, ele jamais ia terminar um disco, assim, porque ele sempre quer melhorar, sempre acha que pode. Então a gente um pouco desiste do livro e joga ele no mundo, né? Assim, a gente cuida dele e joga ele no mundo, mas tem novos livros. Tem um novo livro já em pré-fase de finalização, mas isso é informal, em casa ainda, junto com a Poliana. E para adulto ou para criança, não sei, foi tão novo para mim escrever para criança, que eu acho que é uma responsabilidade enorme, porque é um momento de formação, então o papel não depende só meu, assim, não é só do escritor, que um livro de adulto é muito o escritor e o leitor, né? Mas o livro de criança não, ele tem um universo totalmente diferente, uma lógica própria, que depende de um professor, depende de um pai, porque uma criança não pega um dinheiro e vai na livraria comprar, assim, né? Principalmente a faixa etária de 5 anos. Os juvenis, mas já é possível disso. Mas então, o meu livro tem que passar por um crivo de diversas pessoas até chegar efetivamente na mão de uma criança. E é um público bem crítico, né? A criança... Se não gostar, Se não eu gostar, sempre dá aquela opinião logo de cara. Mas ainda é um público refém, na verdade, das escolhas dos pais, dos professores. Mas se a criança em si não gostar também, não vai... Não há livro que dê jeito, né? Então tem que ser, é um processo de muitas pessoas aprovarem mesmo. Teve muita dificuldade, muito obstáculo. Você falou a respeito desse mercado da literatura infantil ser grande. Mas aqui no Espírito Santo também, como é que é isso? Está crescendo bastante. A gente tem um escritor novo, assim, eu acho que ele está lançando nos seus primeiros livros, o Ilvan, que é um ilustrador fenomenal também, que tem um texto muito bom daqui do estado. Eu tive a sorte de ter, apoiando o livro, a Lei Rubem Braga, de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Vitória, que já está aí com décadas de história, incentivando milhares de escritores aqui no estado. Então, ter sido aprovado pela Rubem Braga me deu confiança de que o livro tinha algum aspecto positivo e de que eu poderia continuá-lo. E ter sido aprovado pela curadoria de uma editora nacional, das maiores do país, me deu mais confiança ainda. Então a gente vai buscando por isso, assim. Então as dificuldades são essas, de você ter um mercado. Por dia no Brasil são lançados cerca de por dia útil no Brasil são lançados cerca de 220 títulos. Ou seja, é muito livro, não só de infanto-juvenil, mas de tudo. De forma geral. São mais de 50 mil livros, quase, se eu não estou errado na conta, por ano chegando às livrarias. No Espírito Santo possivelmente não tem uma biblioteca desse tamanho. Isso chega por ano no país. E olha que o mercado de livros no Brasil nem é um dos maiores do mundo, está longe de ser, mas está caminhando para tal, para ser uma grande indústria. Então as dificuldades são essas, de conseguir alguém que embarque nessa canoa com você, assim, nesse navio. Que dê apoio. Que dê o apoio, porque... E tem muita gente produzindo também sem as editoras, o que é legal, sem editoras grandes. É um outro mercado paralelo, isso é muito importante. É isso, ter uma ideia e correr atrás para fazer. Bom, Vitor, a gente vai para um rápido intervalo e você continua aí acompanhando o programa Um Dedo de Prosa. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho também sobre o Vitor, o trabalho dele como jornalista e continuar falando um pouquinho também desse novo livro. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso convidado é o jornalista Vitor Lopes, que está lançando um livro, O Encolhe Tempo, que é o primeiro livro, a primeira obra. No final do primeiro bloco a gente estava falando sobre as leis de incentivo à cultura, né? Porque o livro também passou pela Lei Rubem Braga. Passou, E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Como é que você vê aqui no estado, né? De que forma que isso tem ajudado aí os jovens escritores, né, as pessoas que estão começando nesse meio, nesse universo, a conseguir lançar seus trabalhos, a produzir? É realmente uma alternativa ou outras formas são mais comuns? A gente está num momento super positivo de cultura no Espírito Santo. O estado vai crescendo economicamente em diversas áreas e a cultura vem junto, né? Então a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai ter a inauguração do Glória, né? Também do Cais das Artes, do Teatro Glória, do Cais das Artes.
e nisso todas as áreas vão crescendo. Então, a demanda de gente querendo produzir vem junto. Então, a gente tem aqui no estado alguns mecanismos, que são a Lei Rubem Braga, né, que já está há muito tempo aí, com quase 2 milhões de reais por ano, um pouco mais, nas diversas áreas. Tem o governo do estado também, com os editais específicos para literatura e para diversas outras, são mais de 20 editais, se eu não me engano. Então, quem não tem esse dinheiro para investir do próprio bolso, ainda não tem alguma editora, tem esses mecanismos de governo para poder receber o incentivo e ter sua obra publicada. É bom que elas circulam, né? Você não fica com ela presa dentro de casa, as pessoas vão ler, eles têm um mecanismo bom de distribuição. O governo do estado, o Rubem Braga incentiva, já deixa mais livre na mão do escritor, do produtor, o que fazer com a obra a partir dali. Então é isso, tem esse campo amplo que o estado vai crescer mais ainda e os escritores, produtores, músicos, cineastas vão cobrar isso mais do governo. Então, mas eu acho que o governo está vindo com calma e já está atendendo algumas reivindicações de melhoria dos incentivos. E é isso, todo mundo crescer junto, não só na economia formal, que é aquela economia do Espírito Santo, que é agrária, que é industrial, mas também na economia da cultura, né? A indústria cultural que também alimenta o povo, né? Não são outras áreas. Qual é a tiragem desse seu livro, da primeira edição? Ele está saindo pelo formato com 5.000 livros. E como é que é essa distribuição? Você falou que tem uma forma de distribuição, né? Alguns livros você pode também vender, é isso? Não, como eu fechei com a Saraiva, eles têm um setor de distribuição deles, que distribui para o Brasil inteiro, para as escolas, para crianças, para as livrarias, mas os do Estado, as leis de incentivo do Estado permitem, a Rubem Braga permite o escritor vender. Como é que as pessoas vão fazer para conseguir, né, encontrar, se elas quiserem conhecer sua obra? É nas livrarias? Nas livrarias, espero que chegue nas principais livrarias do Estado e da Grande Vitória e de outras cidades também, né? Mas é um mercado muito competitivo, assim. Então é possível que você vá numa livraria e ele não esteja lá. Assim, mas como é possível que ele esteja, assim, porque como eu disse, são 220 obras novas por dia. Então nenhuma livraria dá conta de tanta novidade. Mas está nas livrarias, está na internet, hoje em dia... Vai estar disponível também digitalizado? Eles estão num processo de fazer a digitalização do acervo para os novos suportes, né, como os livros digitais, mas por enquanto não. Por enquanto ele está no livro físico mesmo, que pode ser comprado ou livraria ou diretamente na internet, no site das editoras e livrarias parceiras da Saraiva. Bom, Vitor, antes de ser escritor, você é jornalista, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como jornalista, se tem alguma relação também à escolha da sua profissão, porque você sempre talvez tenha tido vontade de escrever, ser escritor, escolheu ser jornalista porque era mais ou menos isso aí. Fala um pouquinho sobre isso, essa relação e a sua trajetória, né? Por onde você passou, o que você tem feito. Eu sou natural de Cachoeiro, né? Sou de Cachoeiro Itapemirim. Venho de uma família que é ligada às palavras, né? De advogados, e minha mãe também era formada em letras. E me formei em comunicação social pela Federal do Espírito Santo e logo fui trabalhar também, estagiar e trabalhar como jornalista. Já colaborei para o Jornal do Brasil e alguns outros veículos de fora do estado, e aqui eu trabalhei na Gazeta durante 3 anos no Caderno 2. Então, mas para mim a relação do jornalismo com a literatura é muito próxima, apesar do jornalismo ser os fatos reais em si, né, ele dá suporte para... Me deu muito suporte para poder escrever, de melhorar as palavras, porque o jornal é um espaço tão pequeno, o jornal impresso, tão reduzido, que você tem que lidar muito bem, tem que escolher a melhor palavra. Lidar com as palavras. Porque ao invés de usar, se a sua ideia tem 4 palavras, se você conseguir usar uma para transmitir a mesma ideia, isso num jornal impresso é válido, porque você tem um espaço reduzido, um delimitador, né, que é a própria página do jornal. Então, o jornalismo me ensinou muito a ser mais conciso nas ideias, apresentar melhor o que eu estou pensando. E aí foi esse passo de escrever também e de ler muito até chegar no livro. Aí a gente também mexe com a área de cinema, também trabalha um pouquinho com a área de cinema, mas é como paixão também. E área de música, que é minha base era crítica e reportagem de música popular brasileira mesmo. Quando você escrevia na Gazeta? Quando eu escrevia na Gazeta. Fala um pouquinho sobre isso também, essa sua relação com as atividades culturais, assim, porque você escreveu no Caderno de Cultura da Gazeta, mas também, além disso, né, tinha seus trabalhos, e tem, acredito, por fora já produziu alguns vídeos, né, já trabalhou no Vitória Cine Vídeo como co-curador.
que você falasse um pouquinho sobre isso também. Essa parte começou muito na Universidade Federal, quando eu estudava, e um grupo de amigos, a gente começou a participar, eles criaram, eu participei de um grupo de estudos, o GRAVE, Grupo de Estudos do Audiovisual, que analisa filme, e a partir daí a gente foi chamado para fazer a curadoria de curtas e vídeos do Vitória Cine Vídeo. Eu fiquei lá fiz essa curadoria por uns 4 anos, dos últimos festivais. Fazia seleção de vídeos? Fazia seleção e também a premiação, durante uma edição eu fiz a premiação em si dos escolhidos, junto com uma equipe. Então é muito prazeroso, assim, porque você vê uma produção, eram mais de 700 vídeos inscritos do país inteiro que eu tinha oportunidade de ver em casa. Então você fica sabendo muito do que está acontecendo. Assim, o que está sendo produzido, né? No país inteiro. E como é que você avalia essa produção aqui no estado, né? Nessa área de cinema, das artes em geral? Ela tá forte, está crescendo, está muito presa no meio acadêmico? Como é que está isso? Ela está crescendo. Eu estou muito feliz, assim, que eu acho que em 2 anos o Espírito Santo vai dar um salto inimaginável, assim, de proporção que a gente não teve ainda noção no estado, na área de cultura, assim, porque os meios estão chegando, tem mais dinheiro entrando, as pessoas estão se informando mais, estão dialogando mais. Acho que a internet é o óbvio, facilita o encontro, facilita você descobrir coisas novas. Então o seu nível, até o nível de exigência do público aumenta. Então se o nível de exigência do público vai crescendo, os artistas têm que acompanhar também, né? Então são espetáculos feitos de forma melhor. São peças de teatro, são shows mais bem produzidos, músicas mais bem feitas, livros melhores escritos. Então todo mundo vai crescendo junto porque as pessoas estão se informando mais e não estão querendo qualquer coisa. Então, estamos num bom momento. Estamos, com certeza, muito felizes. É hora de produzir mesmo, trabalhar e acreditar. Tem que fazer. Então todo mundo fazendo e todo mundo sendo olhado e visto ao mesmo tempo, cobrado, criticado. Então todo mundo junto nisso. E atualmente você está morando fora, né? Você não está morando aqui em Vitória. Foi para estudar, está fazendo mestrado. Mestrado em literatura, você diz estudos literários, não é isso? Eu estou para fazer a prova, mas já estou assistindo algumas aulas na PUC, lá no Rio de Janeiro, e descobrindo me aproximando ainda mais dessa área da literatura, que por acaso também, de modo mais formal, apareceu na minha vida, quando eu vi já estava dentro. Assim, então, agora está querendo até se especializar. Especializar mais, para entender mais esse universo, porque mexeu com alguma coisa de mim que eu gostava e que deixei um pouquinho de jornalismo diário. Ainda colaboro com o Caderno Pensar do jornal A Gazeta, mais voltado para música, que é uma área que eu pesquiso. A gente fez alguns festivais de música aqui em Vitória, também tem um bloco de carnaval que vai sair esse ano de novo. Então a movimentação é grande, assim. Eu brinco com meus amigos, por que no Espírito Santo, um amigo do Rio falou assim, vocês produzem muitas coisas no Espírito Santo. Eu falei assim, porque a gente quer fazer as coisas acontecerem. Então a gente não espera um show chegar. Se esse show não vai chegar, a gente tem condições de trazer esse show, então a gente vai fazer esse show. Então o Festival de Música Livre foi muito isso, a gente querendo trazer bandas que a gente sabia que os produtores daqui não iam trazer, mas que a gente juntando amigos e puxando parceiro, a gente ia trazer. Então é isso, no Espírito Santo as pessoas têm que se movimentar, não adianta ficar esperando porque pode ser que não aconteça. Às vezes aproveitar mesmo as pessoas que querem fazer junto, né, e de uma forma independente mesmo claro. Buscar. Numa dessas a gente fez uma vez um festival de animação, internacional de animação, porque não tinha festival específico de animação aqui no Espírito Santo. E a Universidade Federal e a Galpão Produções, o Instituto Marinha Azul apoiaram a gente. Então a gente fez um festival com oficina, porque a gente queria simplesmente ver animações. A gente não esperou alguém montar isso pra gente. Ao invés de ficar só cobrando, a gente foi fazer também. Isso é básico, eu acho. Não pode ser tão passivo assim, tem que ser mais ativo mesmo. Não só reclamar, mas ter que fazer também. Bom, se tudo der certo, você passar no seu mestrado, vai ficar lá uns 2 anos estudando no Rio e depois volta pra cá, não volta. Aí você acha que o mercado lá é mais propício, vai ficar por lá, eu nunca penso muito no mercado, assim. Então eu penso muito no hoje. Eu sou apaixonado por Vitória, tô com uma peninha de estar morando fora, mas tenho que aproveitar o que a cidade do Rio de Janeiro nesse momento me oferece, que Vitória não me oferece, que é esse curso nessa área em específico. Então, acho que eu vou lá ficar um tempo e depois eu espero voltar, porque eu acho que quero ajudar o Espírito Santo a crescer também. Porque esse também é mais um desafio para a gente aqui, né? Conseguir se especializar. Muitas vezes tem que sair do estado para poder buscar uma especialização, um curso, mestrado, né? Essas coisas. E se puder voltar para ajudar um movimento
para ajudar o desenvolvimento da cidade, o estado, é importante, assim. Não só deixar para fora, né? Que fora, assim. Investir em você depois para investir onde você vive, né? Tá joia, obrigada, Vitor. Sucesso aí na sua nova empreitada e que esse seja o primeiro de muitos livros que venham por aí pra gente. E o nosso programa de hoje, Um Dedo de Prosa, fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Se tiver alguma sugestão, quiser participar com a gente, é só mandar um e-mail para tvassembleia@l.es.gov.br. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Um dia, após acordar de uma noite que mal conseguiu dormir, Marília teve uma ideia. Para encolher o tempo, a solução era construir relógios cada vez menores. Quem sabe assim o tempo não diminui. Mas ainda era muito tempo. Foi então que resolveu ficar escondida, sozinha num canto, longe de tudo. Assim, até o tempo poderia se esquecer dela e passar por ela rapidinho. Sozinha, o tempo era grande e demorava a passar. Marília passou a caminhar e a tentar passos cada vez menores. Porém, o caminho, ao invés de diminuir, parecia ficar maior. O tempo não encolhia. Sem encontrar uma solução, tentou fazer com que seu coração ficasse mais calmo. Marília parou de respirar por uns segundos. Seu coração acelerou. Perdido na própria aflição, fechou os olhos o mais forte possível, mas os sons que entravam pela janela inundavam seus pensamentos. Foi aí que teve uma outra ideia. Como não conseguia controlar o tempo, Marília decidiu congelar toda a cidade. Os carros pararam e as pessoas não se mexiam nas ruas. Os barcos congelaram no mar.